Por que mulheres ganham 24,4% a menos do que os homens, segundo o IBGE? Uma polêmica entre Jair Bolsonaro e Renata Vasconcelos, apresentadora do Jornal Nacional, reacendeu o problema sobre mulheres ganharem menos. Mas agora eu vou te explicar por que isso acontece. Eu sou o Luciano Júnior e você já não achou meio louco pensar que uma mulher e um homem no mesmo cargo, eles recebem salários diferentes? Por exemplo, um homem que está na recepção de um local, ele é recepcionista e a mulher também é recepcionista. E o homem recebe R$ 1.500 e a mulher recebe R$ 1.000. Não já passou pela sua cabeça como é louco isso? Pessoas na mesma profissão receberem menos só porque são mulheres? Eu também já pensei nisso e ficava indignado sem entender por que isso acontece. Até que depois dessa polêmica que aconteceu, eu fui buscar os dados e entender por que isso acontece. Afinal, se realmente as mulheres elas ganham menos, para o patrão seria muito mais vantagem empregar mais mulher. Afinal, contratar só mulher, afinal ele pagaria bem menos, gastaria bem menos com a folha salarial dele. Então por que não faz sentido ele contratar mulheres? Bom, a razão é que a razão disso, das mulheres ganharem menos, é outra. E não é achismo, tá? Tudo isso aqui é baseado na pesquisa do próprio IBGE, essa pesquisa que dizem que a mulher ganha 24,4% a menos. Só que antes de partir para a pesquisa, você precisa entender o que uma pesquisa em geral precisa ser feita. O que é que ela precisa ter para ser realmente uma pesquisa top, boa. E que realmente aquilo ali se reflita e que você possa, a partir daquela pesquisa, fazer alguma coisa. Bom, tem duas fases em qualquer pesquisa, seja científica, seja de dados assim, qualquer pesquisa. E se você já fez alguma pesquisa, você vai saber isso. A primeira fase é a coleta de dados. É onde você vai lá coletar os dados, o número de pessoas, no caso dessa pesquisa. Quanto ganha um homem, quanto ganha uma mulher. Enfim, você coleta todos os dados. Depois você pega esses dados, junta tudo e faz uma média daqueles dados para ter a média de quanto o homem ganha e a média de quanto uma mulher ganha. Depois da coleta de dados, tem uma fase ainda mais importante. E justamente essa é a fase mais importante de qualquer pesquisa. Toda pesquisa ela é feita para chegar nessa parte. Essa coleta de dados só é feita porque a gente vai chegar nessa segunda fase, que é a fase da interpretação dos dados. É onde a gente vai entender o que é aqueles dados que estão lá, que são números dizendo o salário do homem, o que é que eles significam. O que é que eles significam de uma forma realmente, como é que eu posso usar até para melhorar o mundo e tal, como é que aquele dado, no caso de uma pesquisa científica, eu vou lá perguntar aos homens sobre o que eles querem e tal, e depois disso eu analiso os dados e vejo o que é que aquilo significa para mim, o que é realmente aqueles dados querem dizer e influenciam na nossa vida. E a razão das mulheres ganharem menos, ela é bem simples. As mulheres, elas trabalham em profissões que pagam menos. A maioria das mulheres trabalham em profissões que pagam menos. De novo, não é achismo. Para isso, eu vou te mostrar alguns dados do mesmo estudo do IBGE que a Renata cita lá no Jornal Nacional. Esse é um estudo bem completo, ele não tem apenas quanto homens e mulheres ganham, não é só isso. É um estudo com várias variáveis ao longo do tempo. E eu fui analisando algumas variáveis, peguei algumas que estão relacionadas. Por quê? Porque se você vai tirar interpretações de uma coleta de dados, o melhor é quanto mais dados você tiver, melhor você consegue interpretar. Quantos mais dados você tem, melhor você consegue entender a situação, porque você entende um pouco de cá e de lá. Você entende vários aspectos antes de concluir alguma coisa. E o estudo do IBGE é o estudo Estatísticas de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil. Esse é um estudo recente do IBGE e que ele mostra esses dados, é de lá que saem esses dados. Bom, o simples, o básico. Lá, segundo esse estudo do IBGE, homens, em média, ganham R$ 2.290. Essa é a média dos homens que eles ganham. As mulheres ganham, em média, R$ 1.731. Se você fizer os cálculos, vai perceber uma diferença de 24,4% exatamente. Só que se você pegar esse mesmo estudo, e aí tem várias tabelas nesse estudo, inclusive aqui na descrição desse vídeo, tá o link se você quiser acessar todos os dados desse estudo, existem outros dados. E a partir desses dados é que a gente consegue concluir e entender qual é essa razão que eu te falei. Eu te falei que a razão é essa, mas como eu cheguei lá? Como as pessoas chegam nessa conclusão? É o seguinte, precisa analisar outros dados. Em outra parte do estudo, você vai perceber que homens e mulheres gastam tempo em seus cuidados pessoais e afazeres, seja arrumando a casa, lavando o prato, enfim. Em média, homens gastam nessa parte, em cuidados pessoais e afazeres, cerca de 10,5 horas. Mulheres, em média, gastam 18,1 horas, isso na semana, tá? Durante uma semana. Ou seja, basicamente as mulheres cuidam de si e fazem trabalho em casa, né? Aquela jornada dupla, o dobro dos homens, quase mais ou menos.
homens 10,5, mulheres 18,1. Ao mesmo tempo, a jornada de trabalho semanal do homem e da mulher também é diferente. Nesse caso, jornada semanal de trabalho inclui tanto o trabalho remunerado, aquele emprego que a pessoa tem, como também esses afazeres que a pessoa faz e tal, arrumar casa, como cuidar dos pessoais. É a jornada de trabalho total dessas pessoas. Homens, na semana, têm uma jornada total de 51,5 horas. Mulheres, uma jornada total de 54,4. Se você fizer uma básica continha aí para retirar desse dado do trabalho remunerado, os afazeres e os cuidados pessoais, você vai perceber que homens, em média, trabalham mais ou menos 41 horas na semana. Mulheres trabalham, em média, 36,3 horas. Isso mesmo, mulheres, teoricamente, trabalham quase menos 5 horas do que os homens na semana. De trabalho ali realmente remunerado, aquele trabalho lá de carteira assinada, enfim, o que for. Mas aqui é onde está a creme de la creme, a parte mais importante do estudo, que é onde se extrai a explicação de que mulheres realmente trabalham em profissões que pagam menos. É uma outra análise desse estudo do IBGE e que ele analisa pessoas em cargos gerenciais. Em média, homens, os cargos gerenciais, de 100% dos cargos gerenciais no Brasil, com carteira assinada, 60% são ocupados por homem. 40% são ocupados por mulher. E se você não perceber, são 20% ali capazes de alterar e rebaixar uma média. Porque você sabe, obviamente, que um cargo gerencial paga muito mais do que um cargo não gerencial. É óbvio, isso é óbvio. Se você é gerente, você vai ganhar mais. Se a gente pegasse, assim, de uma forma básica, o número de trabalhadores com carteira assinada, que no Brasil hoje é 32,212 milhões de pessoas que trabalham com carteira assinada, e assumisse que todas essas pessoas, elas são cargos de gerente, é como se houvesse uma diferença entre homens e mulheres em cargos de gerência de 6 milhões de pessoas. E se você é bom em matemática, você sabe que 6 milhões de pessoas ganhando menos, vamos dizer que um cargo gerencial pague 5 mil e um cargo não gerencial pague 2, 6 milhões de pessoas é suficiente para abaixar uma média. Ou seja, a maioria das mulheres não estão trabalhando em cargos gerenciais que pagam mais. Elas escolhem cargos que pagam menos. Mas isso não é para você ficar com raiva. Isso não é à toa. Tem motivos. E é justamente daí que a gente consegue extrair os motivos. Os motivos são principais. Primeiro, a jornada de trabalho dupla. Mulheres, como você viu no outro dado que eu citei, as mulheres elas trabalham tanto no trabalho como depois chegam em casa, cuidar dos filhos, lavar prato, cuidar da casa. Então muitas mulheres, por ter uma jornada dupla de trabalho, preferem um trabalho menos estressante. Ou preferem um trabalho que elas trabalhem de lá, elas saiam. Porque um cargo de gerente não é só trabalhar lá, ele vai ter que trabalhar mais. Então, por causa dessa jornada dupla, ela prefere ter um trabalho que é mais, como é que eu posso dizer, mais leve, mas ao mesmo tempo paga menos. Além disso, mulheres, elas querem formar família, querem cuidar dos filhos. E para cuidar dos filhos, elas precisam de uma jornada mais flexível. Talvez com menos tempo, talvez que dê para sair ali na hora do almoço, cuidar dos filhos, enfim. Tudo isso é motivo para a mulher escolher um cargo que pague menos. E não, ela não escolhe por pagar menos, ela escolhe pela jornada mais flexível. Mas um cargo de jornada mais flexível paga menos. Outra razão é que áreas que pagam muito bem são dominadas por homens. Áreas que pagam muito bem, a maioria das pessoas que estão lá são homens. Por exemplo, o mercado financeiro. O mercado financeiro é uma área que quem trabalhar, sei lá, corretor da bolsa, enfim, toda essa área, bancos, a maioria dos trabalhadores lá são homens. Mas essas áreas pagam mais, mas em compensação trabalham mais, de forma mais estressante. Então por isso algumas mulheres decidem não ir. Outra área, política, a gente vê que tem mais homens políticos. Essas áreas pagam mais e tem mais homens lá. Consequentemente, tem menos mulheres ganhando esses salários mais altos. Consequentemente, a média sempre vai ser baixa. De novo, gerência, como eu citei, 60% homens, 40% mulheres. Esses 20% aí de diferença são suficientes para baixar uma média, porque a maioria dos homens está lá. E por que eles estão lá? Muitas vezes, justamente pelo medo que a mulher tem de querer entrar.
nessa área porque ela é dominada por homem. Veja, uma mulher que entrar, por exemplo, no mercado financeiro, vai trabalhar lá cercada de homens. Talvez nem toda mulher queira isso, sinta um certo receio de estar lá rodeada por homens. Uma gerente também, a maioria dos gerentes são homens, então a mulher ela vai estar lá rodeada de homens. Talvez ela não queira, eu não sei. Mas por que eu fiz esse vídeo? Por dois motivos. Primeiro, para que você pare e de fato analise, parar de mimimi e entender de fato o que acontece. Entender por que a mulher ganha menos. E se você é mulher, entender por que as suas pares ganham menos e a partir disso você escolher e tomar sua própria decisão, mas sabendo de fato o que acontece. Não apenas achando que é só por causa disso ou que é culpa do governo. Talvez seja, talvez não. Mas a culpa é que os cargos que pagam mais não são ocupados por mulheres, seja lá qual for o motivo. Eu tentei aqui te mostrar alguns motivos possíveis. Querer ficar com os filhos, os cargos são dominados por homens, então menos mulheres querem entrar porque vão estar rodeadas por homens e talvez não tenha ali uma outra mulher, então elas talvez evitem por isso. E o outro motivo de eu fazer esse vídeo é incentivar mulheres a buscar o que você quer, incentivar a mulher a buscar o que ela quer. Ela entendendo isso, agora ela pode tomar a decisão de dizer, eu quero um cargo de gerência, eu quero um carro que naturalmente paga mais, mas que vem junto uma bagagem de estresse maior, vem junto uma jornada não tão flexível, vem junto, por exemplo, num cargo de gerente, acontecer alguma coisa lá, sei lá, roubaram alguma coisa na empresa, te ligar de madrugada, olha, roubaram, vem pra cá que aconteceu alguma coisa. Ou deu algum problema lá e você tem que se acordar de madrugada sem poder olhar seus filhos. A gente já conhece essa história do executivo da multinacional que mal tem tempo para ver os filhos, para cuidar dos filhos, porque o trabalho deles necessita de mais tempo. Mas por necessitar de mais tempo e por ser dessa maneira, paga mais. Então, necessariamente, vai alterar a média dos homens de quanto eles ganham. E outra, talvez a mulher realmente esteja fugindo desse estresse, mas olha, ninguém é obrigado a fazer nada. Como é que vai mudar, por exemplo, o mercado financeiro e ter mais mulheres? Quando as primeiras mulheres forem lá e continuarem, e esse número for crescendo. Como é que vai mudar na política? Quando mais mulheres se candidatarem e mais forem eleitas e, consequentemente, está lá. Muita gente fala da política, mas se você observar, o número não só de pessoas, por exemplo, no Congresso Nacional de Mulheres, com relação a homens, o número de mulheres é menor, mas o número de candidatas também é menor. Então, menos mulheres se candidatam, consequentemente, menos mulheres se elegem, consequentemente, a gente tem menos mulheres no Congresso Nacional. Mas isso é por quê? Porque a mulher decidiu não fazer isso. O que a gente pode, a partir de hoje, a partir desse vídeo que eu estou te mostrando, desses dados, é entender isso e se a mulher quiser, ela vá lá e tente, busque esse caminho. Às vezes vai ter que entrar, afetar, brigar um pouco para se impor naquela área que é dominada por homem, mas nenhuma mulher é obrigada. Não é porque eu estou dizendo isso que agora as mulheres têm que ir. Não, não tem que ir não. A mulher tem que ir se ela quiser. Se ela quiser ser uma gerente, ser política, ser o que for, trabalhar em cargos que pagam mais, ela vá. Mas ninguém é obrigado só porque o estudo do IBGE falou que as mulheres ganham menos agora, as mulheres precisam mostrar sua força. Não, não precisam. Se ela quiser, ela vai. Se ela não quiser, não precisa. Você, mulher, se você é mulher e está assistindo esse vídeo, agora você tem os dados para tomar a decisão. Aí você tem que se perguntar, olha, eu quero ganhar mais à custa de ter menos liberdade de locomoção, à custa de não cuidar tanto da família, não cuidar tão de casa. Eu quero isso. Se eu quiser, tudo bem, vá lá e busque. Ou não, eu quero realmente, eu tenho um filho ou pretendo ter um filho, quero cuidar do meu filho, quero ter tempo para ficar com ele, quero ter tempo para a família, para o meu marido, enfim. E aí você muda. Ou não quero esse estresse de ser um executivo, não quero isso para mim. Consequentemente, você vai ganhar menos? Vai, mas você vai ganhar menos porque você vai ter outra coisa que você preferir escolher. É isso que não foi dito no Jornal Nacional. É isso que você só consegue enxergar se você for a fundo na pesquisa. Então, se você é mulher, vá a fundo, entenda por quê e decida se você quer ou não quer isso. Não deixe que nem eu, nenhuma pesquisa diga o que você deve ou não deve fazer. Não deixe que nenhuma pesquisa te empurre a ser gerente, a ganhar mais, a buscar um cargo com maior estresse, mas que ganha mais, ou que a mesma pesquisa, ou eu mesmo, te influencie a não buscar esse cargo, se é isso que você quer. Faça suas escolhas. Você tem essa força de buscar o que você quer. E se o conteúdo desse vídeo foi interessante para você, compartilhe.
Compartilhe para que mais pessoas entendam porque mulheres ganham 24,4% a menos do que homens. E eles parem de mimimi, de dizer, ah não, é porque é culpa do governo, é culpa do sistema. Não, entender de fato por que está lá. E a partir de entendendo de fato por que isso acontece, aí a gente pode ir lá, mudar, buscar melhores empregos, incentivar a mulher se ela realmente quiser fazer isso. Eu não estou falando em mulheres, se as mulheres quiserem, não. Se a mulher, no singular, se aquela mulher, sua amiga, sua mãe, sua irmã, enfim, se aquela mulher quer buscar um cargo que paga mais, mas tem menos liberdade, que ela siga esse caminho e vamos incentivar ela. Mas também, se ela não quiser esse cargo, que vai pagar mais estresse, e ela quiser um cargo que pague menos, mas que dê mais liberdade para ela cuidar, por exemplo, dos filhos, que ela escolha também. Cada um faz suas escolhas e cada um vai obter tudo aquilo que procura. Então compartilhe esse vídeo e até a próxima.